Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. E ó, não sei se é forçação de barra, se é cedo para isso ainda, mas eu queria brincar com vocês aqui de formar um time ideal do Palmeiras, que a gente viu até agora aí em 3 partidos, né? Também atualizar vocês sobre mercado, sobre jogadores lesionados, enfim, começar a semana aí falando de Palmeiras, o que tem para falar, e preparar você, preparar a mim, nos preparar para o 4º jogo do Palmeiras da temporada, ainda pelo Paulista, contra o Novo Horizontino, Novo Horizonte, nessa terça-feira, ou seja, amanhã. Que horário que é? 20 horas. Novo Horizonte, para quem não sabe, é longe pra caramba, viu? É perto ali da região São José do Rio Preto, mais ou menos ali naquela região, um pouco mais a leste, se não me engano. Dá 1 hora e pouquinho ali de Mirassol, enfim. Mais uma cidade ali do noroeste paulista, onde o Mirassol despontou, né? Hoje é o grande time da região, mas ali também tem a América de Rio Preto e o próprio Rio Preto. Enfim, é uma cidade, é uma região que está, né, muito rica nesse momento. O Palmeiras vai lá enfrentar o Novo Horizontino, que há tempos faz um trabalho consistente. Mas eu não vim aqui para falar só disso aí, não. Antes de continuar falando, vou pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Mais da metade das pessoas que consomem o nosso conteúdo aqui não é inscrita no canal. E para quem se inscreve não custa absolutamente nada, é só colocar ali, ativa o sininho se você quiser receber as mensagens. Eu tenho conversado com as pessoas que vêm aqui ao canal a seguinte proposta, tenho sugerido. Inscreve no canal até o final do Paulista. Se você não gostar do que acontecer até o final do Paulista, a gente não servir você da maneira que você quer, você dá um follow na gente, mas se não, você fica aqui com a gente, você ajuda muito a gente a crescer. O número de inscritos é muito bom para o algoritmo entregar a gente para mais pessoas, né? E o like também, o hype. Então, ó, deixa seu like aqui pra gente. Se inscrever não custa nada, o like custa menos ainda, porque você nem precisa se inscrever, ativar sininho e nada, enfim. E se quiser apoiar nosso projeto, apoia.se/Diego Marada, patreon.com/C/Diego Marada, que é que a gente precisa, né? Que vocês apoiem a gente. Somos um projeto independente, estamos chegando em 17.500, daqui a pouquinho a gente está chegando em 18 mil inscritos. E temos a meta de 20 mil inscritos até o final do Campeonato Paulista. Então contamos com o seu apoio aí pra gente crescer. Falar desse time ideal do Palmeiras, eu acho que assim, é cedo, obviamente, né? Nem todo mundo jogou com todo mundo ainda, nem todo mundo teve o mesmo tanto de minuto que o outro. Tem cara que já se machucou, enfim, caso do Andréas, né? E do Vitor Roque também, vamos saber como é que tá o joelho dele. Mas, diante do que eu vi em 3 partidas, se eu tivesse que formar um Palmeiras ideal, amanhã tem que jogar um jogo decisivo da Libertadores ou mesmo jogar uma semifinal de Paulista. O que você faria, Marado? Eu tenho aqui os meus escolhidos. Vamos lá. Bom, goleiro não tenho que inventar. É o Carlos Miguel, porque o Everton se foi. Poderia até haver uma disputa aí, mas o Everton foi pro Grêmio. O Lomba é um reservaço mesmo. Nunca ofereceu perigo pro Everton. Não deve oferecer perigo pro Carlos Miguel também. E tem o Aranha, tem o Luiz Sá, tem uma série de outros goleiros vindos da base aí que também podem aparecer, mas no momento acho que lá goleiro não tem muito o que discutir. É o Carlos Miguel, que tá indo bem na temporada, né? Dou pra ele uma nota aí, pelo que ele fez até agora, um 8,5, 9, tá indo muito bem. São 3 jogos sem sofrer gols, né? Isso é muito legal. Ele jogou 15 partidas, ele chegou ao Palmeiras, 10 delas ele passou sem sofrer gols. É uma marca bem interessante. Mostra que o Palmeiras investiu certo no goleiro e ainda vai evoluir bastante, principalmente no jogo com os pés e na reposição com as mãos, enfim. Pode esperar. Na direita, por eliminação, eu vou de Giai. Não é um jogador que eu gosto, mas eu acho que ele mostrou mais que o Kelvin. Então, em não tendo o Gilberto, que se foi também, foi jogar no Atlético Paranaense, por empréstimo, né? Então, eu só foi testado o Kelvin e o Giai, eu vou de Giai. Acho que foi melhor que o Kelvin, mas assim, também nem os dois enchem meio copo. Acho que o Kelvin pode evoluir ainda, mas ainda não mostrou tanto, que na minha seleção ideal do momento ele perde lugar pro Giai, que pelo menos demonstrou muito mais vontade, né? Muito mais gana. É uma coisa que ele nunca deixou de mostrar, né? A zaga eu vou de Gustavo Gomes, acho que não tem muito segredo. Além de tudo, ele ainda é um grande líder, né? Então, ele tá jogando bem, não tem por que não ser ele. Eu vou tirar o Murilo, vou de Bruno Fux. Essa é uma ideia que eu tenho desde a última temporada. Acho que o Fux contribui mais para a equipe, ele é mais inteligente com a bola no pé, ele tem um passe enfiado por baixo que ajuda a quebrar linhas, ele também acerta bolas longas, às vezes por cima também. Para mim é o Bruno Fux. E de lateral esquerda, eu considero que o Piquerez é o dono da vaga.
mas o Arthur me impressionou muito nessa última partida do Palmeiras. Me impressionou demais contra o Mirassol. Fez um excelente jogo. E, cara, hoje, eu acho que hoje vai ter esse jogo decisivo amanhã. Talvez eu colocaria o Arthur. Acho que o Piquerez ainda tá devendo desde o ano passado. É o titular da posição, é o dono. Mas fazer uma seleção do que eu vi até agora, eu iria de Arthur. Assim como eu iria de Pacheco com a 5, né? O Pacheco que jogou contra o Mirassol também como titular. Cara, é difícil não se empolgar com esse garoto, cara. Pela altura dele, pelo porte dele, pela qualidade do passe, pela rapidez para fazer cobertura. Tô muito empolgado com o Pacheco aí. Eu não sei vocês, mas eu tô bastante empolgado. Creio que é um jogador que possa fazer diferença aí. E não vir no camisa 5 agora, né? Existe essa conversa do Fabinho vir no meio do ano. Mas acho que o Pacheco segura ali a bronca melhor que o Martínez, cara. Melhor que o Martínez, é. O Arthur, ele... Com uma partida ele mostrou mais que o Jeff tá em 14. E o Pacheco com uma partida mostrou mais que o Martínez em quase 30, cara. Martínez contra... Pô, já negociaram o Mikael, o Pato, negociando o Facundo, mas pra mim a grande cagada, a grande contratação sem sentido foi o Martínez, cara. Achei um jogador bem qualquer nota. Aí de 8 não tem como ser o Marlon Freitas. Se o Martínez foi contratação errada, o Marlon Freitas foi contratação certíssima, cara. Não só pelo futebol, mas pela postura de líder que tá mostrando. Não vai demorar pra esse cara estar com a braçadeira de capitão quando o Gomes não puder jogar, porque, meu, o cara é diferente no trato com os colegas, instruindo todo mundo. O cara acabou de chegar e ele tá colocando a ordem na casa, sabe? Explicando pro lateral quando faz a cobertura, quando não faz. Jogador, Marlon Freitas, que contratação, cara. E o meu 10 é o Andrés. Ele tá lesionado nesse momento, né? Então ele seria o meu 10, ele tá lesionado. Em não podendo contar com ele, eu não sei se eu não vi outro meia, talvez seria o Maurício, né? Poderia ser o Maurício. Então o Andrés ou o Maurício, né? Na ausência do Andrés aí, mas ó, vou falar isso daqui a pouquinho. O Andrés treinando com bola já, né? A expectativa é de 4 a 5 semanas, mas ele tá treinando com bola. Então, a lesão no ombro, de repente, não vai ser operado, de repente, vamos torcer aí que ele volta antes desse prazo aí. Tempo de pegar o Corinthians no Paulista, tempo de pegar a estreia no Campeonato Brasileiro, vai que? Não custa esperar, né? E aí, cara, o meu ataque, eu tenho o Alan, eu tenho o Vitor Roque e tenho o Flaco. O Alan, cara, o Alan só cresce, ainda que ele esteja inconstante nesse ano, mas a temporada começando. Hoje ele é o grande nome ali do ataque, tirando a dupla Flaco-Roque, né? Vitor Roque tá um pouco pesado, né? Inclusive, quem tem visto ele de perto nos jogos, eu ainda não fui a um jogo do Palmeiras essa temporada. Diz que ele tá pesado, até você olha, visivelmente ele tá pesado. Ele, pela TV, não parece tanto, mas quem viu de perto diz que ele tá pesado. E o Flaco, que tá entrando aos poucos, né? E, cara, fazendo bons jogos, boa visão de jogo, assistência. Flaco, a evolução do Flaco no passado, com os jogos que a gente viu esse ano, tá na cara que não foi fogo de palha. Tá na cara de que ele realmente evoluiu mesmo, e aí deu uma caída com todo o time, né? Decaiu com todo mundo na reta final ali, mas é um cara que tem uma consistência de trabalho e hoje estaria no meu time ideal base. Então, vou pedir pro nosso diretor deixar nosso time base ideal aqui, ó. Carlos Miguel, Giai, Gomes, Fux e Arthur, Luiz Pacheco, Marlon Freitas e Maurício, mas é o Andrés, tá? Então vou deixar o Maurício, mas é o Andrés, e o Maurício é por eliminação, tá? Porque não tem outro meio que tá jogando. E Alan, Vitor Roque e Flaco. Esse é meu time até agora. Fora desse... Quem tá fora do time, né? Lucas Evangelista, que acho que conquista um lugar nesse time depois. O Andrés, que aparece em parênteses aí. Felipe Anderson, o Figueiredo, né? E o Evangelista estão em transição. Então, os jogadores que estão mais perto da volta, por exemplo, que o Paulinho ainda não está em transição física, né? O Andrés está mais perto da volta, aparentemente, né? Do que se esperava, mas também eu estou dizendo isso por conta do trabalho com bola, mas pode ser que seja só uma questão meramente física, muito mais do que pensar na volta propriamente, né? E, cara, é isso, por enquanto é isso. Vamos lá, mercado. Nino e Arias são os nomes da vez, 2 ex-Fluminense. Como é que tá? Em que pé que estão as contratações? Não estão. O Zenit não está querendo negociar o Nino não está fazendo força também para deixar o Zenit nesse momento. Então eu não creio nessa vinda. Pode ser que aconteça, sabe? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu não acredito nessa vinda do Nino.
E a gente tem o Arias. O Arias, cara, o Palmeiras não confirma oficialmente, mas com a fonte que a gente fala, jogador que interessa, existe a cláusula do Fluminense, o que acontece? O Palmeiras se acerta com o Arias, né? E se acerta com o Fluminense também. O Arias se acerta com o Fluminense também. E aí vem a proposta, a equipe dele pode, o Wolverhampton poderia vender para quem quisesse, mas existe uma cláusula que caso o Fluminense iguale a proposta, né, de outro clube, a preferência do Fluminense. Mas, cara, isso tudo passa pelo Arias querer voltar ao Fluminense, pelo salário oferecido a ele. E eu não acredito que ele voltaria ao Fluminense nesse momento. Acho que se ele sair da Premier League, ele volta para o Palmeiras. Mas não sabemos por enquanto. Tá parado. Colegas ontem, matéria sobre ele tá perto, ele não tá perto, não sei o quê. Não tem essa informação. Não vou ficar aqui dando chute só para ganhar clique de vocês. Não é, eu sou honesto com vocês. A informação que eu tenho é que existe uma negociação. Eu sei como funciona a questão da cláusula. Isso é um fato. Mas dizer para vocês, não, eu sei que vai acontecer, não sei. Não sabemos o que vai acontecer. Quem disser para você que sabe, olha, eu não vou dizer que está mentindo, mas está tendo uma informação muito fora do padrão que todos os outros jornalistas têm. Tomara que as pessoas estão dizendo que ele esteja perto, né? E vou dar crédito para quem der essa informação primeiro, caso eu não consiga dar ela aqui também. Beleza? Obrigado para você que chegou até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha. Conta para todo mundo que a gente está fazendo um canal de Palmeiras aqui. A gente está muito feliz de fazer esse canal. Queremos chegar em 20 mil, estamos com 17.500. Tem live de pós-jogo depois de Palmeiras e Novo Horizontino na terça-feira. Não perca, nossas lives têm sido muito legais, no sentido de muito volume de gente falando. Às vezes está sendo meio mala, porque, enfim, o assunto Abel Ferreira domina o noticiário, mas cada vez eu entendo que à medida que o time for jogando e ganhando corpo, o assunto Abel Ferreira vai ficar em escanteio, como tem que ficar. O treinador não pode ser o centro das atenções como o Palmeiras e o palmeirense têm feito nos últimos tempos com o Abel. Ele é um funcionário do clube a mais, né? Pro bem e pro mal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.